sabe, teve a consciência, né, de que para construir algo mais sólido, eu vou ter que ter paciência, né? Vou ter que aprender a ceder também e tudo mais. Geminianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Leitura de amor, por gentileza, espiritualidade, duas energias. Próximos 7 dias. Traga amor para a situação. Lua nova em Aquário. Pode ser que vocês estejam lidando ou venham lidar com alguém do signo de Aquário ou ter forte no mapa. É hora de sair da zona de conforto. Vamos ver do que se trata. Gêmeos, leitura de amor para Gêmeos, espiritualidade, do que estamos falando. Signo de Gêmeos, próximos 7 dias. Leitura de amor, do que estamos falando. Despertar. Tem muita espiritualidade aqui, hein? Tem muito apoio da espiritualidade aqui para vocês. Eu vejo aqui, Gêmeos, energia de uma pessoa. Eu vou falar de uma pessoa porque pode ser vocês ou pode ser alguém conectado a vocês, tá? Eu vejo energia de uma pessoa aqui. Eu vejo alguém muito disposta aqui a se dedicar a algo. É aquele tipo de pessoa que é muito dedicada a tudo aquilo que faz, sabe? Uma pessoa muito dedicada ao trabalho, uma pessoa muito dedicada à família, é uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa muito dedicada, tá? Eu vejo alguém disposta a se dedicar a algo aqui. A energia do camelo, ela traz uma energia muito parecida com a do mago, tá? É quando você se sente preparado, preparada para lidar com qualquer situação aqui. Com qualquer situação, tá? O camelo, ele vive no deserto, mas ele sobrevive, né? Porque para quem não sabe, o camelo, ele bebe água e ele armazena dentro dele. Então ele consegue sobreviver por alguns dias, né? Só com a água que está dentro dele. Entende? Então a água representa o quê? No caso, né? No ser humano. É aquela bagagem, né? De experiência e tudo mais, entende? Então é alguém que se sente preparado, que consegue enxergar possibilidades aqui, sabe? A partir dessas experiências já vividas, né? É como se fosse alguém que aprendeu muito com as experiências na vida, né? Aqui a gente não está falando de um adolescente de 15 anos, tá? É uma pessoa que já passou por grandes situações aí, aprendeu muita coisa, então carrega essa bagagem junto dela, né? E tá fazendo bom uso disso. Entende? Aqui é alguém que vai ter a humildade e a paciência de lidar com uma nova situação, um novo relacionamento, porque a gente está fazendo uma tiragem de relacionamento aqui, né? Um relacionamento que vai exigir etapas, vai exigir fases, né? Vai ter fases e é alguém que vai ter paciência com isso, tá? Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que não tinha muita paciência com isso, queria ficar pulando muitas etapas e tudo mais, né? Queria que, eu conheci essa pessoa e eu queria que o relacionamento fosse sempre só mil maravilhas, um mar de rosas, o tempo todo alegre, feliz e tudo mais, né? É um pensamento imaturo, certo?
Porque não existe um relacionamento assim. Um relacionamento, ele vai ter seus altos e baixos, vai ter momentos que a pessoa vai estar triste, vai ter momentos que a pessoa não vai querer sair, vai ter momentos que a pessoa não vai querer se arrumar, vai estar mal, né? Então, assim, de repente a gente pode estar falando de uma pessoa que não tinha paciência com esse tipo de... Ah, não, se vai ser assim, não tem paciência, não. Eu queria uma pessoa que estivesse comigo e fosse comigo sempre, estivesse comigo sempre naquela vibe de quando eu conheci a pessoa, sabe? Tem gente que tem essa mania de falar, né? Nossa, você mudou muito, né? De quando a gente se conheceu, você se perfumava mais, você estava sempre feliz e não sei o quê, e não sei o que lá. Mas, gente, só encontrava no fim de semana, né? E quando se encontrava era para quê? Era para passear, não era para resolver problema. A partir do momento que você mora junto, vocês dividem os momentos felizes, mas os problemas também. E quando a gente tem problemas no relacionamento, lógico, vai ter dias que a gente vai estar exausto, exausta, né? Não vai estar disposta a nada, né? Então, de repente, é uma pessoa que não tinha paciência com isso. É alguém que que agora entende que tem que ter paciência com esse, né? Se eu quero um relacionamento estável, sólido, né, bacana, harmônico, eu tenho que ter essa paciência, né, de aprender junto, né, de ter compreensão, de ter parceria e tudo mais, mas é alguém que está muito disposta a isso, tá? Por quê? Porque aprendeu muito com os relacionamentos anteriores, e entendeu que as coisas não são assim, né? Ó, a carta da tartaruga fala do quê? Fala de sabedoria, tá? Fala de uma certa lentidão, tá? Mas uma lentidão no sentido assim de... É como se essa pessoa tivesse demorado muito para aprender isso. Mas aprendeu. O importante é que aprendeu. Eu sempre digo isso, né? Antes tarde do que nunca. Ó, uma pessoa que teve um despertar, um grande despertar aqui. Esse despertar do urso também fala de lentidão, tá? Porque o despertar do urso, ele promove mudanças, né? Então, até a pessoa se adaptar a uma nova condição, um novo hábito, ao novo pensamento e tudo mais, leva um tempo. É normal, é como se a espiritualidade estivesse falando, tá tudo bem, cada um tem que aprender a respeitar o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Tem gente que aprende mais rápido, se adapta mais rápido, tem pessoas que levam mais tempo e tá tudo bem, tá? É isso que a espiritualidade está dizendo. O importante é que você não tenha que ficar mais vivendo numa situação em que você tem que ficar fingindo que você está bem quando você não está. Só para manter as aparências. Entende? Eu estou num relacionamento frustrado, mas eu finjo que está tudo bem só para ficar, né? Para todos os meus amigos, para toda a minha família, entende? Não quero demonstrar que a gente está mal, sabe assim? Porque senão o que os outros vão pensar? Então eu tô sentindo pessoas que estavam vibrando nessa energia. Estavam lidando com alguma situação aí relacionada a relacionamentos, né, afetivos, né? E tava aguentando uma situação aí, entende? Eu tô mostrando que tá tudo bem quando na verdade não tá bem. Tá até quando eu vou sustentar isso, né? Só que teve um despertar aqui. Ó, a espiritualidade dizendo, você é mais forte do que você imagina, você é mais capaz do que você imagina. A espiritualidade de olho em você. Os ventos estão mudando. Ó, o búfalo, a energia de uma pessoa que aprende com todas as dificuldades que passou na vida. Então não tem por que você ficar achando que vai dar errado. A energia do coelhinho é a energia de uma pessoa que fica achando que tudo vai dar errado. Se eu fizer isso vai dar errado. Se eu tentar um novo relacionamento vai dar errado. Né? Eu vou ser traído, que não sei o quê. Não tem por que você pensar assim. Ó, mais um despertar que fala. Você vai ter um grande despertar, tá? Vocês ou a pessoa conectada a vocês, a gente não sabe se a gente tá falando de reconciliação ainda, tá? É hora de você deixar algo para trás e não olhar para trás mais, seguir em frente, adiante. Não há mais tempo a perder, gêmeos. Tá? Vamos entender aqui, ó. É hora de sair da zona de conforto. Tá vendo? Traga amor para a situação, se ame mais, se respeite mais, se permita mais. Né?
que mais? Espiritualidade. Signo de Gêmeos, leitura de amor para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vamos ver agora do que se trata. O Eremita, Rainha de Copas, Pendurado, a Torre, Três de Ouros. Vejo uma situação estagnada aqui. Deixa eu entender melhor. A Lua. 10 de Copas. Três de Espadas. 8 de Copas. Ai, ai, 3 de Paus. Aqui pode ser uma reconciliação, hein? Tentativa de reconciliação. Cavaleiro de Espadas e o Rei de Espadas. 2 de Paus, os amantes, Pajem de Espadas, Rei de Paus, Cavaleiro de Ouros. Eu vejo uma energia de estagnação aqui. Tem alguém muito amoroso, muito amorosa aqui, tá? Então pode ser que essa pessoa, tá? Eu tô sentindo que é uma energia de reconciliação mesmo, tá? Então é como se essa conexão de vocês visse vocês como uma pessoa muito amorosa, tá? Lembrando que as cartas não têm gênero, tá? Então é só energia. Essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito amorosa, muito amável, romântica, tá? E de repente aconteceu algo que vocês se afastaram, que você foi embora, tá? Ou você foi embora, ou essa pessoa sentiu que você foi se afastando, né? Foi se distanciando. Eu vejo essa pessoa sozinha, meio em dúvida, tá? Se questionando, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela via vocês como uma pessoa ideal para casar. Para constituir família, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Que vocês se afastaram. Mas é como se fosse algo meio que repentino, sabe? Que essa pessoa sentiu que você começou a se afastar, se distanciar, ou realmente foi um término de relacionamento, pode ser, tá? É que para alguns não foi término, né? Não foi relacionamento. Lembrando que pode ser amizade, pode ser família, tá? Teve um acontecimento inesperado aqui. Eu vejo um afastamento aqui, tá? Dessa pessoa. Eu vejo que essa pessoa tá sozinha, eu vejo que ela tá disposta a querer construir algo junto com vocês. Essa pessoa mora distante, geograficamente falando, tá? Mora em outra cidade, outro estado, outro país. Essa pessoa volta. Essa pessoa volta, ela vai te procurar e vai ser muito rápido, tá? Vai querer esclarecer algumas coisas, vai querer ter uma conversa justa com vocês. É uma pessoa que está sendo muito estratégica, vai ser muito estratégica para ter essa conversa aqui com vocês, tá? 2 de Paus, essa pessoa vai ter que tomar uma decisão. Ela vem na direção de vocês porque enxerga vocês como uma conexão de almas aqui, ó. Energia de vocês. Os amantes, Gêmeos. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Gêmeos também, porque aqui tem a energia de Libra, Gêmeos, Aquário, tá? Essa pessoa vê vocês como uma conexão de almas. Essa pessoa realmente está disposta a vir na direção de vocês.
É como se ela pensasse assim, eu vou e eu sei que eu posso encontrar alguns obstáculos ali na frente, tá vendo? Atrás da montanha. Eu vou seguir ali. E eu sei que eu posso encontrar alguns obstáculos ali do outro lado. Mas eu tô disposto, eu tô disposta. Por quê? Porque eu enxergo essa pessoa, no caso vocês, como minha conexão de almas. Tá? Essa pessoa stalkeia vocês. É alguém que vai vir vibrando na energia do Rei de Paus, tá? Uma pessoa muito simpática, comunicativa, muito bonita, uma pessoa sedutora, tá? É uma pessoa que ela não desiste fácil do que ela quer. Quando ela sabe o que ela quer, ela não desiste fácil, tá? É uma pessoa que vem propor algo sólido para vocês. Não é uma pessoa que vai vir brincar com vocês, tá? Então aqui, apesar de ser o Rei de Paus, eu não vejo como, eu não tô considerando o lado sombra dele, tá? Porque tá vindo com cartas muito positivas aqui, tá? Então é alguém que vem realmente se comprometer aqui com vocês, tá? Essa pessoa tem ciúmes de vocês. Só que aqui a gente pode estar falando de uma pessoa meio orgulhosa também, tá? Essa pessoa pode ter algum tipo de problema com orgulho também, tá? Ah, se não me procura, não procura, e ficou nessa, até que aconteceu esse afastamento. Pode ser isso também, né? Mas a energia do Imperador é uma energia muito parecida com a do Rei de Paus, né? Energia de Áries, energia de uma pessoa que não desiste daquilo que quer. Tá? Hora do julgamento, hora da verdade. Teve um despertar aqui, tá? Ó, comunicação. Vai ter comunicação aqui, tá? Tem movimentação, tem comunicação, tá? É hora de sair da zona de conforto. Traga amor para a situação, tá? Ó, alguém que tá disposto a se dedicar ao relacionamento, tá? Sabe, teve a consciência, né, de que para construir algo mais sólido, eu vou ter que ter paciência, né? Vou ter que aprender a ceder também e tudo mais. Entende? Ó, uma mudança de ponto de vista. A pessoa tem um despertar aqui. Tá? Então nós temos aqui Áries está forte, tá? Áries, Escorpião, Virgem, Aquário, Libra, Gêmeos, Aquário, Peixes, Gêmeos está forte também, tá? Leão, Áries eu já falei, né? Tá? É isso. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, então vocês invertam se for o caso, certo? Agora eu vou fazer um geralzão aqui das duplinhas de signo, tá? Então, Gêmeos que está se conectando com alguém do signo de Touro, se for uma reconciliação, eu vejo que essa pessoa tá muito pensativa, tá? Tá no momento de introspecção aqui, refletindo muito a respeito do que aconteceu. Eu não vejo movimentação, eu vejo essa pessoa sozinha e pensando muito a respeito do que aconteceu, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que vai tirar vocês de uma solidão, de uma solitude. Então pode ser que para muitos casos aqui, geminianos estão sozinhos já há muito tempo. Alguém vai tirar vocês dessa solidão, tá? Se vocês estiverem lidando com alguém do signo de Virgem, se for uma reconciliação, eu vejo que essa pessoa, ela tem muito sentimento por vocês, tá? Enxerga vocês como uma pessoa muito amorosa, muito romântica, carinhosa, tá? Essa pessoa reconhece isso, então se ela não reconhecia isso, ela reconhece isso, mas também não vejo o movimento, mas eu vejo esse reconhecimento, tá? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai ser muito amável, tá? Pode ser pai e mãe de família, uma pessoa muito carinhosa, romântica, uma pessoa que tem uma maturidade emocional muito grande, tá? Signo de Capricórnio, se for uma reconciliação, eu vejo que essa pessoa tem uma mudança de ponto de vista, ela vai ter um despertar aí, tá? Muito em breve, ok?
Se for uma pessoa nova, alguém que tira vocês de um momento de estagnação. Então, se nada estava acontecendo na vida de vocês, tá? No que se refere a relacionamentos, né? Essa pessoa tira vocês de um momento de estagnação, tá? Signo de Peixes. Se vocês estiverem lidando com alguém do signo de Peixes, se for uma reconciliação, essa pessoa pode ser que ela apareça de uma forma inesperada aí na vida de vocês, tá? Se for uma pessoa nova também, uma pessoa que vai surgir de uma forma assim inesperada, ok? Então, tanto para reconciliação quanto para uma pessoa nova, a pessoa surge de uma forma inesperada, vai pegar vocês de surpresa aí, certo? Signo de Câncer, se for reconciliação, alguém que vai querer construir algo junto com vocês, tá? Alguém que vai se propor a isso. Se de repente é uma pessoa que não se comprometia muito, você não sabia o que ela queria, é alguém que percebeu que vocês são a pessoa ideal para se construir algo junto, alguém que quer crescer junto de vocês, tá? Se for uma pessoa nova, a mesma coisa, é alguém que vai se propor a isso, tá? Construir algo junto. Eu vejo trabalho de equipe aqui. Eu vejo que vai ter muita reciprocidade aqui, muito companheirismo, parceria, tá? Signo de Escorpião, se for reconciliação, eu vejo que essa pessoa pensa muito em vocês, tá? Sente muitas saudades, mas ela não demonstra, tá? Pode não demonstrar para vocês, para a família, para os amigos, mas ela sente muitas saudades, tem muito sentimento por vocês ainda, tá? E se for uma pessoa nova, é uma pessoa que, a princípio, ela vai se mostrar meio receosa, meio em dúvida, meio com medo, tá? Provavelmente por conta de relacionamentos anteriores, né, que não foram muito bacanas, tá? Então, a princípio, vocês vão encontrar uma certa resistência nesse sentido, ok? Signo de Áries, se for uma reconciliação, aqui para muitos vocês eram casados com essa pessoa, tá? Essa pessoa querendo recuperar esse casamento. Se não era casamento, vocês tinham um relacionamento longo. Se não foi um relacionamento longo, é uma pessoa que via vocês como uma pessoa ideal para se casar, tá? Essa pessoa vai querer recuperar esse relacionamento, tá? Com vocês, com certeza, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que, Nossa Senhora, vocês vão se sentir plenas, tá? Realizadas ao lado dessa pessoa. É uma pessoa que vai, sabe, aquela pessoa parceira, recíproca, amável, romântica, tudo de bom que vocês imaginam vai ter nessa pessoa, tá? Signo de Leão, reconciliação. Essa pessoa tá muito triste, tá muito chateada, tá sofrendo muito com o relacionamento de vocês, tá? Com o afastamento de vocês, tá? Tá sofrendo bastante. E se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai tirar vocês de uma energia de sofrimento, tá? Por conta de decepções que vocês tiveram, né, no último relacionamento, ou nos últimos, né, relacionamentos, tá? Energia de sofrimento, de decepção, de traição. Essa pessoa tira vocês dessa energia, certo? Signo de Sagitário, se for reconciliação, não está muito favorável, tá? Reconciliação não está muito favorável aqui, tá? Pode ser que essa pessoa realmente vai seguir o rumo dela, de vocês, tá? Se for uma pessoa nova, alguém que vai abrir mão de algo, ou vocês, ou essa pessoa vai ter que abrir mão de algo que envolva o emocional dela para se conectar a vocês, tá? Vai ter que deixar a família, vai ter que deixar a cidade onde mora para se conectar a vocês, enfim, alguma coisa do gênero, tá? Signo de Libra, se for uma reconciliação, essa pessoa decidida a vir na direção de vocês, tá? Essa pessoa vem, mesmo morando distante de vocês, tá? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que mora distante de vocês, geograficamente falando. Então pode ser uma pessoa que mora em outra cidade, estado ou até país. Essa pessoa vai estar disposta a vir na direção de vocês, tá? Ou pode ser que essa pessoa proponha uma viagem, alguma coisa assim, certo? Signo de Gêmeos, se for uma reconciliação, essa pessoa vai vir muito rápido na direção de vocês, querendo ter uma conversa muito esclarecedora aí, tá? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa também que vai chegar muito rápido na vida de vocês. Muito rápido, ok? Não vai demorar muito, não. Signo de Aquário, se for uma reconciliação,
Eu vejo que essa pessoa vai estar sendo muito estratégica para se reaproximar de vocês, tá? Uma pessoa que vai estar sendo muito racional para se reaproximar de vocês. Mas ela vai querer uma reaproximação. Se for uma pessoa nova, pode ser que ou vocês ou essa pessoa vai encontrar um ou outro aí numa certa resistência, tá? Vai encontrar a outra pessoa numa resistência no sentido assim, sendo mais racional, tipo, eu não estou pensando muito em relacionamentos no momento, tá? Então, a princípio, pode ser que haja esse pequeno empecilho aí, tá? No início do relacionamento de vocês, tá bom? Mas nada que não possa ser superado, certo? Lembrando que todas essas energias podem estar espelhadas também, ok? Bom, é isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.